Hoje vamos aprender como elaborar uma planilha para o monitoramento de gastos com streamings e assinaturas. E esta planilha terá então uma tabela com espaço para um nome ou descrição do serviço, o valor mensal do plano e também caixas de seleção para marcar se esse streaming, se essa assinatura está ou não ativa, se no momento estou ou não assinando este serviço. E de forma dinâmica, é gerado então um total mensal estimado, considerando os streamings e assinaturas que estão ativos no momento, e também é estimado um total anual, ou seja, o total mensal multiplicado pelos meses do ano. Tudo isso de forma dinâmica e automática conforme vamos marcando ou desmarcando as caixas de seleção. Então vamos para a prática aprender um pouco mais sobre isso. Em um primeiro momento, vamos então brevemente estruturar estas tabelas, estes dados, que são um exemplo prático, com dados fictícios e didáticos para estudo. Primeiro, vou selecionar o intervalo de dados e vamos aumentar um pouco o tamanho da fonte, por exemplo, para um tamanho de fonte 14. Podemos também alterar a largura das colunas, utilizar, por exemplo, uma largura 200. E para isso, então, vou clicar com o botão do mouse sobre a coluna A, manter o botão do mouse pressionado e arrastar, selecionar até a coluna F, por exemplo. Apertando com o botão direito do mouse sobre alguma dessas colunas, vou selecionar a opção de redimensionar colunas, de A até F. Aqui, então, digite a largura da nova coluna em pixels, o padrão é 100, vou aplicar aquele valor de 200. Muito bem. Poderíamos fazer o mesmo para a altura das linhas, aplicar, por exemplo, 42 pixels de altura para cada linha. Então, vou clicar sobre este valor 1, da linha 1, e vou arrastar para selecionar mais algumas linhas, por exemplo, até a linha 10. Botão direito do mouse sobre algum desses números que representam as linhas, selecionando a opção de redimensionar linhas de 1 até 10, especificar a altura da linha, por exemplo, poderia aplicar então os 42 pixels. Muito bem, agora podemos brevemente estilizar cores de preenchimento, cor de texto e assim por diante. Vou selecionar os títulos do cabeçalho da tabela de dados, aplicar uma cor de preenchimento e alterar a cor do texto. Para os dados, então serviços, valores e, em breve, as caixas de seleção, seleciono o intervalo, menu Formatar, seleciono a opção de cores alternadas. Aqui vou aplicar, por exemplo, esta cor, esse estilo padrão, de cor azul. Vou remover o título, pois já estilizamos o título, apertando em concluído. Muito bem. Poderia também selecionar a tabela, ir neste menu de ferramentas, bordas e aplicar todas as bordas, e fazer algo semelhante para o total mensal estimado e o total anual estimado. Então, por exemplo, como temos aqui nessa estrutura, poderia aplicar aqui uma cor de preenchimento verde, alterar a cor do texto, onde teremos o resultado também aplicar uma cor de preenchimento, fazer também para o total anual estimado, então uma cor de preenchimento, alterar a cor do texto e, novamente, uma cor de preenchimento. Selecionando todas as informações, poderia também alinhar na horizontal ao centro e alinhar na vertical ao meio. Muito bem, aqui então temos uma estrutura básica, uma estilização para essas planilhas. Poderia também aplicar algumas bordas. E agora sim, vamos iniciar as interações. Primeiro, vamos inserir as caixas de seleção. Então, seleciono o intervalo da coluna C, menu Inserir e opção Caixa de Seleção. Aqui, então, já temos as caixas de seleção e, quando marcamos uma caixa de seleção, ela recebe o valor verdadeiro. Quando desmarcamos uma caixa de seleção, ela recebe o valor falso. E em breve iremos utilizar isso. Agora, vamos então calcular o total mensal estimado, contabilizando, somando apenas os valores mensais nos quais a caixa de seleção esteja marcada. E utilizaremos uma função para fazer isso, que é a função soma-c. E antes de automatizarmos a soma dos valores, se você curte esse tema de organização e controle financeiro, tem um livro que eu gostei muito e recomendo. O link está aqui na descrição do vídeo. Continuando, então, como podemos somar dinamicamente apenas os valores mensais
nos quais, na mesma linha, a caixa de seleção esteja marcada, ou seja um streaming ou uma assinatura ativa. Dígito igual a soma C, esta função que realiza a soma condicional em um intervalo. Selecionando a função, primeiro o intervalo, que iremos testar um critério. Queremos testar se uma caixa de seleção, então vou selecionar este intervalo, ponto e vírgula, se ela está marcada. Uma caixa de seleção marcada retorna o valor verdadeiro. Então aqui vou digitar verdadeiro. Ponto e vírgula e o intervalo da soma, onde estão os valores que desejamos somar. Então aqui, basicamente, na coluna B, onde há o valor mensal. Fechando parênteses e apertando Enter. Muito bem. Então, no momento, temos nenhum serviço, nenhuma assinatura, nenhum streaming ativo, valor total estimado R$0. Aqui uma informação importante. O valor mensal está num formato de dado que não está no formato de moeda, não está num formato numérico. Está num formato de texto. Isso poderia gerar algum conflito na soma. Então, vamos garantir selecionando este intervalo de dados e aplicando este atalho de formatar como moeda. Assim, teremos um formato numérico, um tipo de dado de moeda. E agora sim, conforme formos marcando, por exemplo, se eu marcar como ativo esse streaming de armazenamento de valor mensal R$ 39,90, total mensal estimado R$ 39,90. Se eu marcar mais algum deles, por exemplo, também este de R$ 19,90, total mensal estimado R$ 59,80, marcando mais algum de R$ 9,99, total mensal estimado, seria a soma desses três, então R$ 69,79. E então, para o total anual estimado, basta termos essa estimativa mensal multiplicada pelo número de meses do ano. Aqui no total anual estimado também é válido formatar como moeda, tanto os valores mensais, quanto o total mensal estimado, quanto o total anual estimado. É bom ter esta formatação como moeda. E aqui então digito igual, seleciono o total mensal estimado, utilizarei o símbolo do asterisco, que irá representar a multiplicação. Então, este valor multiplicado por 12, temos o total estimado para o período de 12 meses, o período de um ano. Então, aqui, se eu desmarcar algumas caixas de seleção, por exemplo, vou manter apenas esta de R$ 9,99. Mensal R$ 9,99. Em 12 meses, R$ 119,88. Então, por exemplo, igual a 9,99 multiplicado por 12, teríamos esse valor de R$ 119,88. Se eu marcar um outro streaming como ativo, valor mensal, então R$ 31,89. Isso multiplicado por 12 meses, R$ 382,68. Então, dessa forma, vamos marcando e dinamicamente tendo quanto seria uma estimativa do valor por mês e também a estimativa do valor ao longo de 12 meses, ou um ano. E dessa forma, então, aprendemos como elaborar uma planilha para o monitoramento de gastos com streamings e assinatura, utilizando caixas de seleção e a função soma-C, além de uma breve multiplicação. E se você gostou do conteúdo e da didática dessa aula, aproveita e deixa um like no vídeo e se inscreve no canal. E vou deixar aqui na tela agora um outro vídeo do canal bastante interessante para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.